Leitura de Salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 42. Esse salmo é muito conhecido por causa do versículo 1, que diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O cervo aqui é associado normalmente ao veado, que é um animal que corre pelas florestas e que, quando está com muita sede, ele consegue sentir o cheiro da água. Você sabe que a água, ela não tem cheiro para nós, mas quando o cervo ele tem muita sede, ele consegue percorrer quilômetros em direção aonde existe um manancial, aonde existe uma fonte, aonde existe uma corrente de água. E muitas pessoas conhecem o Salmo 42 por esse versículo. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Existe até um louvor que diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. Tem algumas versões bíblicas que falam sobre a corça. A corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Agora, quem escreve esse salmo? O autor desse salmo é um coraíta. Quem eram os coraitas? Eram os filhos de Coré. E quem era Coré? Coré era um levita que era responsável pela adoração no templo de Jerusalém. Então Coré era um descendente dos levitas. Os levitas, vamos lembrar, eram os descendentes da tribo de Levi. No Antigo Testamento, Deus levantou a tribo de Levi para que eles fossem responsáveis pelo louvor no templo. E no tempo do rei Davi, ele deixou que os levitas fossem responsáveis pelo cuidado do templo. Então, quem eram os levitas? Eram as pessoas que cuidavam dos cultos, que cuidavam das procissões, que cuidavam das festas para adoração a Deus. Então, a vida de um levita era ficar dedicado ao serviço de Deus. Os levitas ficavam em Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo, onde o povo adorava ao Senhor. Era em Jerusalém que se celebravam as festas para adoração ao Senhor. E esse levita do Salmo de número 42, ele se encontra distante de Jerusalém. Por alguma razão, ele foi removido. Talvez ele teve que fugir em razão de alguma questão política, ele teve que fugir de Jerusalém para a região do norte. A região de Israel tem Jerusalém na região do sul. No norte fica o Monte Hermon e fica a parte superior do Rio Jordão. E quando nós lermos aqui o Salmo 42, você vai ver nos próximos versículos que ele fala que ele está como o veado, como a corça, como o cervo, que suspira pelas águas correntes, que suspira pelas águas correntes da mesma forma como ele suspira por Deus, porque ele está muito longe de Jerusalém. Vamos ler aqui o versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui ele está fazendo uma pergunta.
Ele fala primeiro: eu estou com sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando será que eu vou entrar e vou me apresentar diante da face de Deus? Esse versículo 2 está em destaque, na cor verde, porque traz uma das ideias principais do Salmo 42. Uma das ideias principais do Salmo 42 é que o salmista está com muita sede. A alma dele está com sede de Deus. Ele quer estar perto de Deus. Ele sente que Deus está muito longe. E ele se pergunta: quando será que eu vou poder entrar diante de Deus? Quando será que eu vou poder me apresentar diante de Deus? Ele faz essa pergunta porque nos próximos versículos nós vamos ver que ele fala para nós que ele estava na região do norte. Na região em que ele estava, estudando a questão geográfica, ele estava a cerca de 150 a 200 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele estava na região do norte. E vamos lembrar, o autor do Salmo 42 era um levita. Significa que no passado ele ficava perto do templo, conduzindo as pessoas nas festas de Deus. E agora, por alguma razão, o Salmo não fala qual o motivo, ele estava longe, ele estava na região do norte. Então ele está com saudade de estar no templo. Ele não sabe quando que ele vai poder voltar para Jerusalém. Por isso que ele pergunta isso no versículo 2. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Agora o versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Esse versículo 3 também está em verde, porque ele traz uma segunda ideia principal do Salmo 42. Qual que é a segunda ideia? Ele está rodeado de inimigos que estão apontando o dedo para ele dizendo assim: cadê o teu Deus? Fala aí, cadê o teu Deus? E essa opressão dele estar rodeado de inimigos apontando o dedo para ele e dizendo: cadê o teu Deus? Fazem com que ele se sinta angustiado e ele chora por isso. Então, ele fala no versículo 3: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ele estava em uma profunda angústia, em uma profunda tristeza, porquanto me dizem constantemente. Ou seja, esses inimigos ficavam o tempo todo falando para ele: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Agora no versículo 4: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então aqui ele está dizendo no versículo 4, quando eu lembro, quando eles me perguntam: cadê o teu Deus? Quando eu lembro disso, dentro de mim eu derramo a minha alma, eu começo a chorar, eu começo a ficar triste, pois eu havia ido com a multidão, porque eu acompanhava a multidão. Como que ele acompanhava a multidão? Ele era um levita. Ele ia na frente, conduzindo a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. No versículo 4, ele está lembrando: eu estou com saudade, porque eu costumava ir com a multidão. Eu costumava ir na frente para conduzir as pessoas para as festas. E eu ia para a casa de Deus com voz de alegria e louvor. Ou seja, ele vinha cantando. Os levitas eram os que adoravam a Deus, os que conduziam o louvor. Então ele ia com voz de alegria e louvor com a multidão. Agora o versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Agora no versículo 5 ele faz uma pergunta para si mesmo. Por que ficar abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Essa é a terceira ideia principal do Salmo 42. Tem três ideias principais aqui. A primeira ideia principal: a minha alma tem sede de Deus. Então, essa ideia de a minha alma tem sede de Deus, colocando numa aplicação prática para a nossa vida. Muitas vezes parece que Deus está muito longe de nós. E quando parece que Deus está muito longe, que Ele está em silêncio, que Ele não responde, a nossa alma fica com sede de Deus. Da mesma forma como a corça brama, quer, suspira pelas águas quando está com muita sede, nós também, quando não sentimos, quando não ouvimos a voz e as respostas de Deus, sentimos sede de Deus. E o salmista aqui, ele está com sede de Deus, porque ele estava longe do templo, ele estava na região do norte e Jerusalém ficava na região do sul. Ele estava a mais ou menos 150 a 200 quilômetros. Hoje, você pode pensar, 150 quilômetros, 200 quilômetros é 1h30, 2 horas e meia de carro. Se você for dirigindo devagar, no máximo 3 horas de viagem. Mas esse homem que escreve o Salmo 42, ele era um levita. Ele ficava o tempo todo no templo. A vida dele era ficar o tempo todo conduzindo os louvores a Deus. E agora, por alguma razão, ele está a 3 horas, considerando isso de carro. No tempo que esse salmo foi escrito, percorrer 150, 200 quilômetros não era percorrido em 3 horas. Eram dias de viagem. Então ele estava longe e já há algum tempo longe de lá. A segunda ideia: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Havia pessoas que sabiam que ele era levita, que sabiam que a vida dele era no templo, louvando a Deus, e que zombavam dele. Essa segunda ideia aqui do Salmo 42, numa aplicação prática, é quando você estava bem e de repente você tem um imprevisto na sua vida. E aí aparecem aqueles falsos amigos que começam a dizer: e aí, cadê a sua fé em Deus? E isso agravava a dor do salmista, porque ele pensava: estão todos dizendo todo dia: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Então isso gerava, ele lembrava do templo, lembrava de Deus bem perto dele e começava a se lamentar, começava a chorar, que é o versículo 4. Quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, ou seja, eu costumava ir com a multidão, ficar no meio do povo, no meio do templo, adorando a Deus. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E aí a terceira ideia principal do Salmo 42 é essa: por que estás abatida? Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou ficar abatido? A distância do templo, às vezes quando Deus fica em silêncio, é motivo para eu ficar triste? Se Deus está em silêncio, se eu não estou tão perto do templo, eu preciso saber que Deus ainda está comigo. Deus sempre está comigo. E a segunda ideia: se existem inimigos dizendo: cadê o teu Deus? Eu não tenho que olhar para eles. Eu tenho que lembrar que Deus está no céu e Ele sempre está comigo.
Então a terceira ideia principal está aqui no versículo 5. Ele faz uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Por que eu vou ficar triste por causa do silêncio de Deus, que é a primeira ideia? E por que eu vou ficar incomodado com os inimigos que ficam dizendo: cadê o teu Deus? Por que ficar abatido com isso? A terceira ideia é: para que ficar abatido por causa dessas coisas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu sei que Deus vai responder. E eu sei que mesmo com os inimigos dizendo: cadê o teu Deus? Eu sei que eu ainda o louvarei. Eu sei que eu ainda vou ter de volta a presença de Deus. Eu ainda tenho esperança, eu tenho certeza que eu ainda louvarei a Deus na salvação da sua presença. Então essa terceira ideia é a ideia principal. Por que não está em verde aqui o versículo 5? Porque o Salmo termina com essa mesma fala. E eu grifei o versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, meu Deus. Então ele termina o Salmo dizendo isso. Mas vamos ler aqui os versículos 6 até o 10. O que ele fala aqui? Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. É esse versículo 6 que mostra para nós onde que ele estava. O versículo 6 mostra a localização geográfica, o lugar em que o levita se encontrava. Ele fala no versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele está triste porque ele está longe do templo que fica em Jerusalém. Agora, portanto, como está abatida a minha alma, por tudo isso, por toda essa tristeza, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão. A terra do Jordão fica na região do norte de Israel. E desde o Hermon é o monte mais alto de Israel e ele fica no extremo norte. Então fica bem longe de Jerusalém. E ele coloca aqui, e desde o pequeno monte. Esse pequeno monte, depois que fizeram um estudo a respeito desse pequeno monte, descobriram um monte que se chama o Monte Mizar. Esse Monte Mizar é um monte pequeno que fica bem pertinho do Monte Hermon. Então, os estudiosos, depois que eles foram estudando essas orações, o Salmo 42, foram pesquisar que monte seria esse. E chegaram nesse Monte Mizar. Esse Monte Mizar fica na região do norte. Então, no versículo 6, você consegue entender qual que era o contexto do sofrimento do salmista aqui. Ele estava bem no norte, ele estava nessa região e ele estava com saudade de Jerusalém. Agora o versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Significa, quando vem uma situação difícil, logo em seguida vem outra situação difícil. Então, aconteceu alguma coisa que o Salmo não conta para nós, que obrigou esse levita a sair de Jerusalém e ter que ir para a região do norte. Talvez tenha ocorrido alguma guerra, alguma revolução, e teve um tempo em que o filho do rei Davi, que era Absalão, ele usurpou o trono de Davi e perseguiu o pai. E quando isso aconteceu, todos os que apoiavam o rei Davi se esconderam, porque Absalão perseguiu todos eles. Talvez esse levita, eles apoiavam o rei Davi. Então ele teve que fugir para a região do norte.
Então ele foi obrigado a ficar no exílio. E talvez ali ele estava com saudade, porque agora não podia adorar no templo. Agora no versículo 7 ele fala assim: um abismo chama outro abismo. Então talvez aconteceu essa situação ruim e logo em seguida ele teve que fugir para ficar no norte, que é outro abismo, teve que ficar longe do templo. E depois de ficar no norte, teve que ficar esperando, porque os inimigos falavam: e aí? Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Ao ruído das tuas, continuando aqui no 7, ao ruído das tuas catadupas, catadupas é sinônimo de cachoeiras, cachoeiras bem grandes. Então, ao ruído, ao barulho das tuas catadupas, quando cai uma cachoeira, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Ele está dizendo o seguinte: Deus, um abismo chama outro abismo. Quando vem um sofrimento, parece que vem outro, um atrás do outro. Quando eu escuto uma cachoeira, todas as ondas e vagas passam sobre mim. Ele está dizendo: parece que veio um rio, veio abriram uma represa de águas, as águas foram soltas e veio, todas as ondas vieram contra mim. Ele está dizendo: a minha vida parece que entrou numa situação terrível agora. Agora o versículo 8: contudo, apesar disso, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Então aqui no versículo 8 ele diz o quê? Uma aplicação para a nossa vida. Apesar dos sofrimentos, apesar dos abismos, apesar dessas águas, desse mar que está passando na minha vida, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. Ou seja, ele continua confiando em Deus. E de noite a sua canção estará comigo. Canção fala de alegria, fala de louvor. Então ele fala que quando chegar a noite, eu ainda vou cantar a Deus. A oração ao Deus da minha vida. Eu vou apresentar uma oração a Deus, independente dessa situação. Agora o versículo 9. O que eu vou dizer? Eu direi a Deus, a minha rocha. Eu vou dizer o seguinte: eu direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? 10. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Então ele fala: eu vou falar com Deus, eu vou perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu estou angustiado por causa da opressão do inimigo? Versículo 10. É como ferida mortal em meus ossos, quando os meus adversários me afrontam, quando eles perguntam: cadê o teu Deus? Ele está dizendo: Deus, eu sinto isso como uma ferida mortal, uma ferida que me mata, uma ferida mortal em meus ossos. Os ossos são a parte mais interna do nosso corpo. Ele está dizendo assim: a ferida me fere no profundo da minha alma. E aí ele termina fazendo mais uma vez a pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Ele é o meu Deus. Então o Salmo 42, quando nós meditamos nele, nós entendemos o versículo 1. Por que que ele fala: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. A alma suspira por Deus porque está longe do templo. Então está sem ouvir a presença de Deus. Segundo, porque está numa situação de dificuldade e os inimigos estão lá. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Mas o salmista continua confiando em Deus. Apesar do sofrimento, ele fala a terceira ideia: por que
estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, o meu Deus. E Deus realmente é a nossa salvação. Pode parecer que ele não está te respondendo, pode parecer que ele está muito longe de você, mas ele está perto. Ele está vendo tudo o que você está passando. Pode ser que muitas pessoas estejam apontando o dedo para você e dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Mas Deus está perto de você. Então, o Salmo 42 fala: continue tendo sede de Deus. Continue louvando e honrando a Deus. Porque vai chegar o tempo em que Deus vai trazer a resposta e você vai ter a alegria completa. As lágrimas vão secar. E os seus inimigos terão que ver que Deus nunca abandonou você. Ele sempre esteve com você. E ele vai, como diz o Salmo 23, preparar uma mesa diante dos seus inimigos. E eles terão que ver que Deus é Deus e nunca deixou você. E agora faço um convite a você que quer esse Deus. Deus ama a todos e ele enviou Jesus para morrer por todos nós, para que pela morte de Jesus na cruz nós recebêssemos pelo sangue de Jesus o perdão dos nossos pecados. Jesus não veio nessa terra à toa. Ele veio para morrer por nós. E o sangue dele derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos pecados. E por isso você consegue se chegar a Deus. E Deus batiza você com o Espírito Santo. Você recebe o próprio Deus na sua vida. O Espírito Santo que guia você até o céu. Ele guia todos os dias, falando com você no coração e mostrando o caminho certo. E quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, que é um livro que fica no céu e que, de acordo com Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse é o último livro da Bíblia. No capítulo 20 mostra que haverá um dia de julgamento final, mas os filhos de Deus, que têm o nome escrito no livro da vida, não serão julgados. Eles vão herdar diretamente o reino de Deus. Da mesma forma como os filhos entram na casa dos pais livremente, aqueles que são filhos de Deus entrarão no reino de Deus, porque são filhos. Então, Deus está com você, independente da angústia, independente do que estão dizendo, apontando o dedo para você, Deus está com você. E Ele quer que você se entregue para Ele, para que Ele possa cuidar de você mais de perto. Então, faça essa oração que está na tela comigo. Ligue o seu pensamento com Deus. Pense, eu quero receber Jesus. E ore comigo. Diga essa oração que está na tela. Frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja em que você se sinta bem, em que você possa estudar a Bíblia e conhecer mais a respeito de Deus. Ore a Ele diariamente, Ele vai ouvir as suas orações. Agradeça pelo dia, pelas vestes, pela casa, pela família, pela saúde, pelo trabalho, pelo estudo, pelo seu negócio. Agradeça e também diga para Deus quais são os seus desafios. O salmista disse para Deus que ele estava abatido, que ele estava com a alma angustiada, mas ele continuava conversando e falando com Deus sempre, de dia e de noite.
Faça assim, Deus está com você e Ele vai dar a resposta para todas as situações que você precisa, porque Ele é Deus. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Deus é digno de toda glória, sempre, sempre. Amém. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. E eu te convido a participar da leitura dos Salmos. Você encontra no canal, na playlist Leitura de Salmos, edição 2026, a leitura dos Salmos anteriores. Deus abençoe a sua vida grandemente. E mais uma vez, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo eternamente. Amém.